Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um EDS Podcast. Esse com um formato diferente, quase um duplo podcast. A gente montou uma situação aqui onde vamos conversar com dois deputados já declarados pré-candidatos à Prefeitura de Maracanaú. E as perguntas vão ser imparciais, eu vou tentar bater um papo até para a gente primeiro conhecer um pouco. Então eu vou iniciar o podcast conversando um pouco, sabendo da pessoa, e depois a gente vai para as perguntas, algumas até enviadas, pela galera que tá no nosso Instagram, que são nossos seguidores, beleza? Então eu quero apresentar aqui, inicialmente aqui eu estou com ele, que é maracanauense, eleito deputado estadual pelo 4º mandato, com mais de 46 mil votos. Atualmente atua como presidente da Comissão de Constituição de Justiça e Redação, membro titular de 7 comissões técnicas. Entre elas, ocupa funções de vice-presidente da Comissão da Justiça e vice-presidente da Comissão da Defesa Social. Eu estou com ele, Júlio César, o Julinho, como prefere, como que a gente pode conduzir aqui? Edson, primeiro dizer que é um prazer estar aqui no seu podcast, O EDS Podcast é mais uma ferramenta para a gente se comunicar com a população de Maracanaú e, por que não dizer, de todo o estado do Ceará. Pode chamar de Julinho, Eu sou conhecido como Julinho desde pequeno, aliás, talvez por isso, que o meu apelido seja Julinho, pela estatura, mas é um pequeno gente boa, tá? Então pode ficar à vontade de chamar de Julinho mesmo. Bacana. E eu quero agradecer muito aí, a ter aceito, esse convite. A gente sabe que entre as agendas aí, às vezes encaixar não é muito fácil, mas foi de pronto, foi bem bacana. Fiz o contato, você já me passou o contato aí da assessoria, a gente conseguiu conduzir um diálogo muito bacana e agradecer até a assessoria que muito bem me atendeu. Parabéns aí também para Camila e Diego. Camila e Diego. Camila e Diego, que dupla, hein? Os dois que tocam a comunicação aí do mandato aí, desde o início. Bacana, então quero agradecer. E deixa eu entender um pouco mais aí sobre esse maracanauense. Maracanauense raiz mesmo, de que bairro? Edson, os meus avós são maracanauenses, Maracanaú, com 40 anos de idade, eu tenho 36. Então, costumo dizer que Maracanaú é minha irmã mais velha, A cidade... Aliás, tenho 37, fiz inclusive dia 3 de abril. Olha, eu tô querendo ser mais novo do que eu sou, Tenho 37 anos, 3 anos de diferença. Então, meus avós vieram, para Maracanaú, onde teve toda a história de emancipação. Meus pais participaram dessa história da emancipação política do distrito, era distrito de Maranguape, então da cidade mãe Maranguape. E os meus pais moraram sempre ali pelo centro e no bairro onde tiveram a maior parte de sua vida, construíram suas casas em Piratininga. Então eu sou ali do Piratininga, ali do Maracanaú, um bairro desde o início, um dos bairros mais antigos de Maracanaú, tradicional do Piratininga. Então Maracanauense da Gema. E nesses anos de Maracanaú aí, interagiu muito com os outros bairros? Como que foi essa interação, futebol, música? O que o Julinho gostava de fazer aí na infância? Bem, eu sempre costumava, ali em frente à casa dos meus avós maternos, o papai era aquele genro, vamos dizer assim, o genro folgado. Ele se casou com a mamãe e foi morar na casa dos sogros, Então, a casa do meu avô e da minha avó era ali em frente onde hoje é o túnel que passa ali na estação, na praça da estação do metrô. E ali onde era o túnel tinha um campo de futebol. E eu lembro muito da minha infância, onde a gente jogava futebol com os vizinhos, soltava pipa naquele campo de futebol, a trave era dos carnaúba com um pneu de bicicleta colado com prego. Então, ali eu lembro muito da minha infância. Eu não sei se os meninos deixavam eu jogar futebol por pena, porque ainda sou perna de pau, mas era bom demais, que ali o pessoal, gente boa, os vizinhos, ali eu sou vizinho ali do Chico Barbeiro, então, ali do Hernani, então eu lembro muito ali dos meninos que sempre brincavam comigo.
E a gente tinha uma relação muito legal, porque toda a vizinhança ali, os vizinhos, eles vinham ali do centro de Maracanaú, do Piratininga, e a gente sempre se encontrava para jogar futebol no final da tarde. Eu voltava do colégio, e a gente jogava, soltava raia, sempre com essas brincadeiras, jogava bila ali, tudo ali era voltado naquele campinho que hoje não existe mais por causa daquele túnel do Metrofó que acaba ali do outro lado na Praça da Estação. Então a minha infância remete muito a isso. Sempre aquela brincadeira. Inclusive eram montados parques que vinham para a cidade, aqueles parques itinerantes, eram montados ali na frente da casa dos meus avós, aonde fica até hoje a casa do padre, né? A casa paroquial da igreja da paróquia São José. Então é vizinho. Hoje funciona a autoescola São José, inclusive. Sim, sim. Então é ali que eu vivi minha infância e o início da minha pré-adolescência. E aí isso sempre estará guardado na minha memória. E eu fiz Legal. muitos amigos ali aqui no Maracanã. E me identifico com quase todas essas falas, também tenho 37 anos. Então também joguei muita bola aí de usar chinelo para ser as traves. Isso é bacana, isso é bacana. E nesse seu crescimento aí, nesse seu convívio, seus pais já tinham uma vivência com a política, né? Você já vem de um berço aí político. Sua adolescência já foi entrando na política ou isso aconteceu mais natural mesmo? Ou o pai já era tipo filho de peixe, peixinho é? Na verdade, Edson, desde a minha infância eu sempre fui aquele intrometido. Quando eu nasci, o meu pai já era vereador de Maracanaú. E eu sempre o acompanhava, né? Sempre que era permitido, porque desde novinho eu queria acompanhar e às vezes não podia ir em toda reunião, em todo evento político. E eu sempre o acompanhava, tem fotos minhas, às vezes em comícios, em reuniões políticas, eu desde novinho acompanhando. Então eu sempre admirei aquele trabalho junto à sociedade, né? Junto ali a todo aquele métier político. E quando eu tive a oportunidade, né, de atuar politicamente, eu me envolvi em movimentos de juventude da política, né, daquela juventude partidária, e aí fazendo reuniões, elegendo causas para defender, principalmente na área da juventude. E quando eu me formei, terminei os meus estudos e me formei, eu sou engenheiro civil por formação, eu já tive a oportunidade de me candidatar logo a deputado estadual em 2010. E graças a Deus, em 2010 eu tive a honra de ter sido eleito um dos deputados mais jovens do estado do Ceará. E até hoje a gente vem renovando esses mandatos de deputado estadual, já, como você disse no início da apresentação, no quarto mandato consecutivo de deputado estadual. Naquela época, como presidente da Comissão de Juventude, a gente vem galgando outros espaços. Tivemos a oportunidade de ser vice-líder do governo Cid, líder do governador Camilo e agora como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Bacana. Houve em algum momento que você falou assim, não, política não, engenharia civil, houve esse sentimento? Curioso. Eu estava até falando com o deputado Lucinildo, ele também é da área da construção civil, ele é técnico em construção de estradas, né? Então eu também tenho essa área de construção. Eu sou engenheiro civil, mas também na área de construção de estradas. Então ele trabalha na construção civil. Só que ele se formou e trabalhou na construção civil, depois entrou na política. E eu me formei e entrei na política. Não deu tempo nem eu trabalhar na construção civil. Então, o curioso é porque eu não atuei na área e já entrei na política. Então, eu não tive nem esse gostinho, vamos dizer assim, de vivenciar naquela área da minha formação. Isso, às vezes, me deixa um pouco, rapaz, eu nem experimentei, vamos dizer assim, direito. Obviamente, eu cumpri toda a tabela institucional das cadeiras, me formei. Inclusive, adiantei um semestre, o curso era 5 anos, eu me formei em 4,5, que era para dar tempo para eu me candidatar a deputado. Adiantei as cadeiras, mas eu ainda penso em voltar para a área da construção civil, porque eu gosto, me identifico com a área de exato, eu sempre quis
fazer essa área de exatas, me formar na área de engenharia civil, mas ainda não, eu tenho alguns amigos que conseguem conciliar a política com a área profissional, independente da área que seja, mas ainda não consegui conciliar, me dedico só na área política, né, para que eu possa fazer um bom mandato me dedicando e honrando aqueles que confiaram em mim a representação na Assembleia Legislativa, especialmente de Maracanaú, mas no Ceará como um todo, em todos esses 46.082 mil votos que me deram a confiança de representar nessas últimas eleições. Bacana. E quando você assumiu assim essa posição política, houve um tempo de estudo, de adaptação, ou a política foi já assim, entrou lá dentro e foi aprendendo na raça mesmo, como é que foi essa orientação? Porque a política requer conhecimento, não é também só chegar lá, né? Tem que conhecer, tem que saber, né, fazer política. Como é que foi essa sua Não, sem dúvida. evolução? Eu tive sempre a curiosidade de acompanhar, né? Como eu disse, toda a parte política. Eu acompanhei os mandatos do meu pai, o ex-prefeito Júlio César, quando foi prefeito do município de Maracanaú. Acompanhei o mandato dos deputados, sempre acompanhava ali na Assembleia o dia a dia dos vereadores aqui do município de Maracanaú. Tive sempre a amizade de vários vereadores, então acompanhava essas atuações no parlamento aqui municipal, no parlamento estadual, e tive a oportunidade de acompanhar também aqui as gestões do município, algumas gestões, como do ex-prefeito Vianney, ex-prefeito Dionísio, e cheguei lá tendo uma noção, mas nunca é aquilo que a gente espera. Então, nada melhor do que aprender na prática. Obviamente, nós temos que nos dedicar muito aos estudos, ter a humildade de perguntar, ter a humildade de procurar aprender com aqueles que já estão lá há mais tempo do que você, que tem toda uma experiência acumulada de anos, experiências, porque na Câmara maior, que nós costumamos dizer que é a Assembleia, né? Nós temos as câmaras municipais e temos a Assembleia Legislativa a nível de Estado. Então lá nós temos ex-prefeitos, né, que tiveram suas experiências em vários municípios, deixaram a prefeitura e se elegem deputados estaduais. Né? É como nós temos a Câmara Federal e temos o Senado. No Senado nós temos ex-governadores. É o caso do Camilo Santana, é o caso do Cid Gomes, que eles foram governadores do estado e se elegeram senadores. Então eles têm outra experiência. Eles já governaram 8 anos seus estados, então eles têm outra visão. Lá na Assembleia nós temos ex-prefeitos, governaram seus municípios, então eles têm a visão de gestor. Né? Então lá nós temos muito isso. Como também temos deputados jovens que estão lá com outra cabeça, com outras ideias. Foi o meu caso que eu cheguei. Eu tinha uma noção, mas eu nunca tive a oportunidade, que é o que eu estou buscando como pré-candidato, dessas experiências acumuladas de 4 mandatos, de legislar, de presidente de comissões importantes como a Comissão de Orçamento, de relator de vários e vários anos do orçamento do Estado, que passou pela minha mão, de eu relatar bilhões e bilhões de reais. E aí eu relatar esses orçamentos, então eu ter ser líder de um governo do estado, ou seja, eu participar de todas essas formulações dessas políticas públicas no núcleo duro do governo, que foi o caso do Camilo Santana, como vice-líder, que foi o caso do Cid Gomes. Então eu tenho essas experiências que eu acho que eu colaborarei muito com o desenvolvimento de Maracanaú, se assim a população me der essa oportunidade. Então, é uma troca de experiências. Lá na Assembleia, eu estou colaborando. Talvez, se assim a população me confiar e assim o meu partido permitir, na hora certa, de eu ser o candidato, eu acredito que eu possa dar essa colaboração. Então, nessa condição de pré-candidato que assim estou, é por isso que me sinto preparado. Talvez em outros anos assim a população entendeu que eu não estivesse, mas agora dessa experiência acumulada, com 37 anos de idade, nós dois jovens, né? Jovens, total. Com 37 anos, talvez a hora tenha chegado, né? Bacana. E
sempre no Partido dos Trabalhadores ou você já teve vivência em outros partidos? Como foi essa sua relação nesses seus anos de política? Eu me elegi duas vezes pelo Podemos, né? Era o PTN que virou o Podemos, né? Nessas novas formulações partidárias, reformas que nós tivemos a nível nacional. E no terceiro mandato foi pelo PPS, que depois virou Cidadania. O que é que ocorre? Algumas diretrizes partidárias e algumas mudanças de direção partidária acabou que fez com que a gente tivesse que mudar de legenda. Veja só, eu sempre militei eu fui um militante de esquerda ou centro-esquerda. O Cid foi governador pelo PSB no primeiro momento. Infelizmente, ele teve que mudar de partido para o PDT, porque justamente não concordava com a direção tomada pelo PSB, e aí ele levou o grupo dele todinho para o PDT. Da mesma coisa aconteceu comigo. Eu me elegi pelo PTN, na época nem era Podemos, por 2 mandatos, e aí houve uma nova formulação partidária que eu tive que ir para o PPS, que depois mudou para o Cidadania. Infelizmente, também da mesma mudança, né, de rumos, veja só, o Cidadania na última eleição apoiou o Roberto Cláudio. E eu era líder do Camilo. Como é que eu ia estar no Cidadania sendo líder do Camilo, do PT, que apoiava o Elmano? Então, acabou que a conjuntura partidária fez com que eu, historicamente, aliado do Camilo, líder do seu governo que defendeu, e eu era vice-líder do primeiro governo do Camilo, e líder do segundo governo. Então foi 8 anos de uma história, né, intrínseca de eu ajudando o Camilo, enfrentando crise hídrica, crise econômica, crise do motim da polícia. Então foi um envolvimento... Havia um envolvimento muito grande. Muito grande. Então não podia estar num partido que não tivesse marchando no meio. É uma incoerência muito grande. Não, com certeza. Então, o Camilo diz, não, Julinho, venha pro PT que o seu lugar é aqui. Você tá aqui militando com a gente. Então eu fui pro PT, tive que praticamente dobrar minha votação, porque do Cidadania era um tanto de votos. No PT era outro nível de votação. E aí a gente nos deu as mãos, Maracanaú me ajudou demais, porque nós fomos de casa em casa. Sou muito grato à população de Maracanaú, que me deu uma grande votação. Muitos acreditavam que Maracanaú não ia me abraçar como abraçou. Daí a importância da gente mostrar o nosso trabalho, defender nossas bandeiras e divulgar o nosso trabalho para o município saber realmente aquele deputado que se elege e cruza os braços e não trabalha, e aquele que se elege e mostra o trabalho, mostra o que é que está fazendo. Pessoal, estou fazendo isso, minha bandeira é essa, eu voto assim, eu voto assado, isso eu voto a favor e isso eu voto contra. Por quê? Porque quando chega na eleição, o eleitor, a pessoa vai lá na urna e tem a segurança. Não, esse aqui eu conheço, esse aqui votou a favor disso, votou contra isso, votou isso por causa disso, votou isso por causa daquilo. Então esse aqui eu confio. Ou não, ou então esse aqui eu não voto e acabou-se. E aí nós tivemos a grata satisfação de em Maracanaú ter 17 mil votos no campo da oposição, com um vereador de mandato nos apoiando, né? E o candidato a deputado que se elegeu também, que é o ex-prefeito Firmo Camussa, com a grande maioria dos vereadores, com a máquina toda trabalhando para ele, tirou 26 mil votos. Ou seja, eu, com um vereador, tirar 17 e o ex-prefeito Firmo, com a máquina, a maioria dos vereadores, tirar 26, então, para mim, já foi o ápice. Eu sou eternamente grato à população de Maracanaú. E dar os parabéns para o ex-vereador, hoje deputado estadual, Lucinildo, que também foi um herói, que contra tudo e contra todos também sacramentou 9 mil votos
nas urnas e conseguiu se eleger. E hoje também é um grande representante legítimo de Maracanaú e está lá ao meu lado, defendendo os interesses de Maracanaú e fiscalizando não só Maracanaú, mas outros municípios que venham também a cometer deslizes ou alguma coisa errada na gestão. Nós estamos lá fiscalizando. Maracanaú, como nossa terra natal, tá lá eu e o Lucinildo olhando com a lupa para a gestão de Maracanaú, com certeza. E aproveitando até esse gancho aqui, eu quero saber como que foi, né, sua relação nesses anos de mandato com a situação em Maracanaú. Que no seu primeiro mandato já era o firmo pela matemática ou... Era o filho. Era o firmo. E aí teve os mandatos do firmo, agora o mandato do Pessoa. Como que é a sua relação Na com verdade, eles? meu primeiro mandato era o Roberto. Ah, era o Roberto. Você pegou os 2 últimos anos do Roberto e depois o firmo. É verdade. Como que é essa relação, Júlio, com a situação? Edson, a minha relação, graças a Deus, e aí é importante ser justo. A gente vê muitas vezes políticas no interior, às vezes muita deslealdade, muito acirramento, e isso não é sadio na política, né? Aqui em Maracanaú, tanto eu como o grupo liderado pelo menos, e isso é importante que se diga, por parte do prefeito Roberto e por parte do ex-prefeito deputado Firmo, não há nenhum tipo de deslealdade, né? Nós não podemos dizer o mesmo de alguns aliados, e aqui eu não quero falar em nomes, até porque não é o nosso perfil, e nem o do seu podcast. Muito pelo contrário, um podcast propositivo, alto astral, e a gente está aqui para isso. Essa é a ideia. Mas pelos líderes Roberto Firmo, não há nenhum tipo de deslealdade. Eu acho que política tem que ser assim. Nós temos que deixar a parte da disputa para a eleição. Ir atrás do voto, disputar o voto, que é sadio. Ele mostra a proposta dele, eu mostro a minha proposta, eu mostro onde está errado, ele mostra onde está certo, se ele está na gestão. Se eu não concordo com o projeto que está vigente, eu tenho que mostrar o que é que está errado, certo? Agora, nós não precisamos ter inimigos na política, né? Adversários é natural que tenhamos. Se a gente não concorda com o que está atualmente no poder, nós temos que mostrar por que é que não concordamos e apresentar um projeto que venha a agradar a população, que venha a ser a trazer resultados positivos. Então, graças a Deus aqui no Maracanaú não existe essa questão de deslealdade, de pelo menos por parte dos líderes, né? E tomara que isso se espalhe para o restante dos liderados. Mas, por minha parte, por parte do deputado Lucinildo, eu também nunca vi e defendo que não tenha também, porque dele comigo nunca teve, e do prefeito Firmo, do prefeito Roberto, que é o grande líder da situação lá, acredito que não tenha, mas deixando claro, nós acreditamos que um ciclo de 20 anos, Edson, já vem cansando a população, porque acreditamos que é mais do mesmo. Veja só, um jovem que tinha, vamos pegar por baixo, que é a partir do momento que você começa a lembrar mais especificamente da sua juventude. Vamos pegar um jovem que tinha 10 anos, quando o prefeito Roberto Pessoa ganhou as eleições, em 2004. Ele hoje tem 30, Verdade. amigo. Então ele nunca experimentou um projeto novo. São sempre as mesmas pessoas que estão no poder. São sempre aquela panelinha que está lá no ciclo do poder. Veio o Roberto 8, entrou o Firmo 8 e agora o Roberto mais 4. Vão fechar 20 anos dia 31 de dezembro de 2024. Obviamente, a gestão tem seus méritos e aqui eu não quero discordar disso. Tem seus acertos, mas também tem seus erros. Pelo tempo, tem seus vícios. É natural que tenham. Sim. Agora,
porque teve seus acertos, não é obrigado a ter a eternidade dos mesmos chefes políticos no município. Não existe mais monarquia. Não existe mais passar de pai para filho, de líder para aliado. Nós temos que apresentar, e é isso que eu estou defendendo. Inclusive, estamos nos reunindo como Maracanaú, Edson. É um município que eleitoralmente não atingiu ainda 200 mil eleitores, ou seja, nós temos aproximadamente cerca de 135 mil eleitores. Nós temos ainda um turno nas eleições. Como nós temos apenas um turno nas eleições, não é sadio que nós dividamos o número de candidatos na oposição. Porque se dividimos vários candidatos na oposição, quem está no poder, quem está na gestão, leva vantagem. Porque ele aglutina aqueles que concordam com a gestão, que estão na gestão, os cargos comissionados, os secretários, os vereadores, que são a maioria da base. E aí quem não concorda divide em vários candidatos à oposição. Então, todos que não concordam com a gestão, acham que precisa de uma mudança, nós estamos conversando entre si para que quem tiver melhor condição de apresentar, de liderar essa mudança, ou seja, de ganhar as eleições, a gente se juntar para que a gente apresente conjuntamente, né, um apoiando o outro, mas que apresente uma mudança conjunta, cada um colaborando entre si, mas juntos, uma mudança para Maracanaú. Porque aquele que não concordar com isso é porque está querendo ajudar a gestão do prefeito Roberto Pessoa. O deputado acaba de responder a pergunta que mais apareceu na enquete. Se havia uma conversa de uma possível aliança, essa foi a pergunta que mais aconteceu na enquete que eu abri, entre você, Lucinildo, para que viesse um candidato só. Então isso é possível, a conversa existe. Sim, é natural que dentro da política, né, os políticos conversem no sentido de montar aquilo que os aglutina. E o que é aquilo que está nos aglutinando? É o interesse de apresentar um novo projeto para Maracanaú. O Lucinildo quer um novo projeto para Maracanaú que ele imagina. E eu quero um novo projeto para Maracanaú que eu imagino. Então nós estamos conversando e vamos juntar a nossa interseção, que é aquilo que a gente pensa junto. Vamos deixar as nossas diferenças, Edson, de lado e vamos nos juntar para unir forças, porque sabemos que o Roberto Pessoa é um adversário forte, que está com poder, está com a máquina na mão, tem vários vereadores do lado dele, porque assim o poder permite, né? E aqui eu não quero polemizar, até porque nós temos que tentar chamar aos amigos, vereadores, o máximo possível para o nosso lado, e essa hora vai chegar, viu, Roberto Pessoa? Essa hora vai chegar, tenha calma. E também vários outros agentes políticos do nosso município. Nós estamos conversando devagarzinho, paulatinamente. Nós estamos conversando, estamos sentindo essa vontade de mudança dentro do nosso município. Temos outro agente político novo aqui no município, que é verdade. Ele não é maracanauense, mas ele é um jovem que está, sim, tendo uma grande ascensão no nosso estado, que é o deputado federal Júnior Mano. Ele é de Nova Russas, elegeu a esposa prefeita lá de Nova Russas, que está fazendo uma grande gestão, e foi o segundo deputado federal mais votado do estado. E ele mostrou o interesse de também colaborar com essa mudança em Maracanaú. E nos procurou a mim, procurou ao deputado Lucinildo. E nós conversando, tudo bem, Júnior, se você quer apresentar o seu nome Maracanaú, nós não podemos impedir. Você é um cara livre, você é um cara desimpedido, você tem o direito de colocar o seu nome. Agora, você concorda que Maracanaú precisa de uma mudança? Você concorda que se a gente se unir, nós somos mais fortes? Concordo. Então,
vamos aqui, quem tiver melhores condições é o candidato, concordo. Qual é o problema? Qual é o problema? Da mesma forma, eu queria colocar o nome do Daniel Baiman, que disputou as últimas eleições comigo e com o Roberto Pessoa, que é o meu correligionário do PT. Daniel Baiman é um jovem, é um cara que trabalha com a juventude, na área do esporte, é um coach na área de motivação, e eu tenho certeza que ele também irá somar no projeto. Então, nosso time só está crescendo. Aí alguns liderados do Roberto, isso aí não dura 2 meses, 3 meses. Vamos ver. Quem está somando aqui está colocando o seu nome e mostrando para a população. Se por acaso resolver mudar de lado, ele vai ter que prestar esclarecimentos com a população. Por que é que ele saiu daqui? Saiu por quê? O que é que ele ganhou com isso saindo? Aí, meu amigo, cada um vai ter que se explicar. É com o povo, não é com a gente. Não, e hoje em dia tá tudo muito acessível, né? Vocês tornaram público, tá todo mundo já sabendo. Então, assim, eu acho que quem tem interesses de saber da população é só acompanhar, né? As redes sociais de vocês está aberta aí para mostrar o que está acontecendo no dia a dia. Tanto eu acho que por isso da pergunta, né? Tem fotos suas com o Lucinildo, então dá para ver que vocês têm uma relação. E aí foi uma das perguntas mais feitas aí pelo pessoal. Quero levantar aqui agora uma análise sua para uma discussão aí que também é grande, que é sobre os cargos das secretarias. Muitos defendem a ideia de que tem que ser pessoas técnicas, outros sabem que são, né, acordos políticos. Aí atualmente nós tivemos aqui, né, o Wagner, né, Capitão Wagner, muito envolvido com a segurança pública, assumindo a Secretaria de Saúde. Sua opinião e como você analisa, né, o time, né, da situação. Né, se eles são técnicos, se eles são, como que você visualiza, e sua opinião, se você também concorda que seja necessário ser, né, pessoas técnicas, ou se pessoas vividas na política conseguem contribuir às vezes mais. Olha, Edson, isso é um assunto que ele é recorrente em todas as gestões, vamos dizer assim. Todo governador, todo prefeito, todo presidente da República, ele sofre muito esse enfrentamento, né? Essa discussão. Eu vejo isso como um equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrios. Nós temos cargos e cargos, mas nós nunca devemos errar o passo. Nós temos cargos que precisam de pessoas técnicas, temos cargos que precisam ser de confiança, vamos dizer assim. E precisamos de cargos que precisam de pessoas que têm que ter a tecnicidade, mas não podem ser só técnicos. Eles precisam ter o conhecimento da área que estão atuando, mas eles precisam ter o tino político, porque vão tratar com políticos. Veja só o que é que acontece no município de Maracanaú. Você é o gestor de uma pasta. E você vai responder no Tribunal de Contas todas aquelas decisões que você vai tomar, porque você é ordenador de despesa. Você vai ordenar a construção de um posto, a reforma de uma escola, e você vai ser fiscalizado, assim como o prefeito, mas você vai ser fiscalizado também pelo Tribunal de Contas. Quem vai aferir se a construtora tá ok, quem vai aferir é o seu assessor jurídico. Você tem que botar uma pessoa técnico-política. Você tem que botar uma pessoa de sua extrema confiança. Então aí é um cargo técnico que você, enquanto gestor, tem a livre escolha de colocar. Mas em contrapartida, o seu cargo tem que ser um cargo que tem que ser um técnico político, porque você vai tratar com o vereador, você vai tratar com a população e você tem que saber tratar da população. Você não pode ser só um técnico. Agora você tem que ter conhecimento de causa. Você não vai tratar desse copo aqui sabendo tratar só de um celular. Você tem que saber que o copo aqui é feito de cerâmica, não vai tratar só aqui de microchip, que trata aqui do celular. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Maracanaú, infelizmente,
está virando um cabide de empregos. Maracanaú hoje tem, obrigado. Maracanaú hoje tem 7 secretarias que são ocupadas por prefeitos que perderam as eleições passadas. Veja só o que eu estou dizendo, pessoal. Isso é uma coisa muito séria. Maracanaú hoje tem 7 secretarias que poderiam ser ocupadas por pessoas técnicos, e não estou dizendo que poderiam ser políticos, mas pelo menos com conhecimento de causa da área e não para ser utilizado como apoiadores que votaram na deputada federal Fernanda, que votaram no deputado estadual Firmo, em troca de cargos políticos de Maracanaú. Vamos aqui. Nós temos a ex-prefeita o ex-prefeito de Morada Nova, que hoje está com um cargo aí no meio ambiente. Nós temos o Capitão Wagner, que perdeu as eleições para governador do estado, que está na saúde. O que é que o capitão entende de saúde? Eu pensava que ele entendia de segurança pública. O capitão foi deputado estadual comigo. É um cara, gente boa, que eu conheço. Não concordo com os posicionamentos políticos dele, né? Tem que separar a política do pessoal e tal. Tem cara de bom moço, mas venhamos e convenhamos. De saúde, ele até agora não mostrou a que veio aqui no município de Maracanaú. Eu só vejo ele passeando de carro, eu só vejo ele visitando posto, visitando colégio. Eu não tô entendendo o que é que ele tá fazendo na Secretaria de Saúde. Eu queria saber. Tô perguntando aqui pro Capitão Wagner e tô perguntando pro prefeito, que é o chefe dele. E outros prefeitos mais que vieram, são 7 o total, que perderam as eleições no interior do estado e estão nomeados secretários de várias pastas aqui em Maracanaú. Por quê? Porque votaram na deputada Fernanda e no deputado Firmo. Então isso não se justifica. E eles não vêm só não, viu? Eles vêm e traz a turma deles do interior, ou seja, vem para ocupar vários cargos comissionados nas prefeituras aqui, das prefeituras dele, nas secretarias aqui. Teve uma matéria agora, que inclusive o vereador Júlio César lá foi contra, da criação de cerca de 67 cargos no gabinete do prefeito. Para onde vão esses cargos? Mais 67 cargos, na altura dessa do campeonato, e esses cargos vão para quem? De livre nomeação do prefeito. Não é uma seleção pública. Aliás, essa seleção pública aí do... Como é o nome? Do Realiza? Como é o nome do Instituto? Qualifica essa seleção pública aí, que, pelo amor de Deus, quem tá nessa seleção pública diz que é quase um trabalho escravo aí. O Ministério Público tem que bater em cima nisso aí, porque, pessoal, quem tá é uma bolsa de estágio, é um negócio meio desqualificado, não é nem qualificado, não, é desqualificado, e tem que valorizar aqueles que fizeram a seleção, botaram para fora, contrataram por esse qualifica, e há uma manobra aí para poder fugir do teto de gasto com o pessoal. Então até chamar a atenção do Ministério Público para fiscalizar isso aí, porque ninguém pode estar fazendo um bypass ou uma pedalada, como dizem por aí, não, que esse qualifica é. E o trabalhador não pode também ter o trabalho precarizado, né? Nós temos que melhorar a vida daqueles que trabalham. Então, ninguém pode fazer o que o maracanauense tem o trabalho precarizado. E nem fazer com que esses secretários, que são ex-prefeitos derrotados, venham para cá e trazer o trem da alegria deles, não. Porque quem perde lá a prefeitura tem os seus cargos de confiança, vão tudo para fora, com outro prefeito que entra. Aí eles vêm, traz a turma deles para ocupar os empregos daqui, do Maracanaú. Como é que pode isso? Então, já chega de Maracanaú ser uma ferramenta de base eleitoral do Estado, de Capitão Wagner, de Roberto Pessoa. Roberto Pessoa é prefeito de Maracanaú. Ele tem que acabar com essa mania de grandeza de querer ser governador do estado do Ceará. Ele tem que cuidar do nosso povo que está precisando. O maracanauense precisa de um prefeito que cuide dos maracanauenses.
ele esqueça do estado do Ceará e ele venha cuidar do Maracanaú. Se ele quiser cuidar do resto do Ceará, ele vá, se candidate e ganhe para governador. Na sua visão aí, o que é Maracanaú, né? Qual a proposta, qual o projeto que poderia ter em Maracanaú para aumentar essa autonomia de Maracanaú e fazer com que as pessoas precisem menos ir para Fortaleza para trabalhar? Pergunta também enviada, né? Que existem muito disso de que muitos maracanauenses têm que trabalhar em Fortaleza. Você acredita que dá para trazer essa autonomia maior para o município? E né, já ligando com uma outra pergunta, existe criar concursos públicos para cá, para dentro de Maracanaú, para aumentar também, né, esses cargos públicos dentro do município? É exatamente isso vem ao encontro do que eu disse. É a gente criando concursos públicos. Olha, quantos e quantas leis nós aprovamos na Assembleia Legislativa, criando concursos, né? Vagas e vagas com concurso de cargos efetivos para o Estado. Quantos e quantos concursos públicos a gente vê sendo lançado na Prefeitura de Fortaleza e em várias outras prefeituras no estado do Ceará. Nós só não vemos concursos públicos sendo lançados para cargos aqui no Maracanaú. Aliás, a gente viu agora um concurso para agente comunitário de saúde que chegou na Câmara agora. Acho que são 37 vagas para agente de saúde e umas 17 vagas para agente de combate à endemia. Cargos efetivos. Tá aí um bom exemplo. Vindo ao encontro aí desse internauta que mandou. Mas a gente precisa de mais... O servidor estatutário, que é aquele de cargo efetivo, que vem oriundo de concurso público, ele com estabilidade, ele trabalha mais motivado, ele com um plano de cargos e carreiras, ele ascendendo no trabalho, né? Ele tendo ascensão no trabalho, ele trabalha para poder ser promovido. Então é todo um processo que faz com que a qualidade do serviço público venha melhorando. E isso com um atendimento melhor para o usuário, que é quem? Que é a população que procura os postos de saúde, que procura o serviço da Secretaria de Finanças, que inclusive há uma reclamação histórica aqui do cidadão mais simples ao empresário mais qualificado que eu recebo, que para utilizar o serviço da Secretaria de Finanças é um sacrifício, parece que está fazendo um favor. Inclusive eu já vi histórico de empresa saindo do Maracanaú porque é humilhado aqui. E quando vai lá, meu amigo, Deus nos acusa. Então a gente precisa fazer um concurso para ser fim, para acabar com esses vícios e fazer uma reformulação na Secretaria de Finanças desse município aqui, para poder facilitar o acesso ao cidadão e facilitar também ao empresário que gera emprego e renda nesse município. Nós temos que fazer um concurso em todas as áreas no município de Maracanaú para acabar com esses cargos de confiança, esses cargos terceirizados, que a gente vê que é tudo cabide de emprego, de vereador A, de vereador B. Aí o vereador rompe, aí os cargos vão tudo para fora. Aí entram outras pessoas que não sabem mais o que é que estão fazendo lá. Aí vai começar tudo de novo, aprender o que é que vai fazer. Aí quem paga tudo esse serviço, a qualidade do serviço público para o cidadão maracanauense que paga o pato sem ter nada a ver. Então a gente precisa acabar com essa precarização do serviço público na prefeitura de Maracanaú. Ter pessoas fixas que realmente preguem um bom serviço, ter uma fiscalização na qualidade do serviço, que também o servidor não vai estar fazendo nenhum favor lá não. Nós temos que prezar pela qualidade do serviço e com isso tem ferramentas para isso, de fiscalização, mas também com empenho, com a qualidade do serviço, com premiação, através, com aferições de qualidade, você ganha gratificações. E tudo isso tem solução, modernas, já feitas em outras prefeituras no Brasil, fora do Brasil, tudo isso para ser aplicado aqui. E o Maracanaú, como a segunda economia do estado, município rico, que pode andar com as próprias pernas há muito tempo, ninguém vê isso. E são empréstimos milionários, bilionários, fazendo aí
com organismos internacionais, com o BID, com bancos aí, rapaz, é tanto banco internacional que a gente não sabe dizer nem o nome, aprovados pela Câmara, que é a maioria dos vereadores, a maioria, 90 e tantos por cento aí é deles, e a gente não vê as coisas melhorando, a qualidade do serviço melhorando, né? Infelizmente. É isso que nos deixa com a pulga atrás da orelha, é isso que nos motiva a apresentar um projeto mais moderno. Porque se continuar com o mesmo grupo, vai continuar a mesma coisa. Então, aquilo que está cansado já, a gente muda para poder melhorar. Bacana. E no caso, né, o senhor alcance aí a vitória, consiga, né, assumir aí a prefeitura de Maracanaú. De pronto, né, na sua visão como já gestor, o que você faria, né, para gerar agora um novo momento entre oposição e prefeitura, visto que, né, vamos que a gente não consiga mudar muito o quadro de vereadores que tem hoje, né, com mandato. Você teria uma oposição muito forte, né, muito grande. Como que você vê essa relação, como articular com oposição? Você faria algo diferente? Porque realmente hoje já não se tem oposição porque eles puxaram todo mundo para eles, tá todo mundo junto com eles. Tendo uma oposição, qual é seu pensamento de articulação? Olha, Edson, eu tive a oportunidade, né, de estar no parlamento já há 12 anos, parlamento estadual. Então, nós aprendemos aí muito, muito mesmo com o diálogo, a articulação. E se eu tiver a oportunidade, obviamente, de ter a honra, né, de dirigir a minha cidade, eu irei, juntamente com os meus vereadores que escolherem marchar ao meu lado, articular, sentar, conversar, fazer o trabalho de convencimento daquilo que é bom, que eu acredito que é bom para a população, né? Nas reformas que irei mandar, nos projetos, e irei conversar com um a um, né? Os vereadores. E irei chamar para mostrar um projeto como um todo. E eu conheço os vereadores, obviamente não posso adivinhar todos aqueles que serão eleitos, mas aqueles 21 que porventura serão eleitos, né, ou reeleitos, nós teremos todo o carinho de chamar, de convidar para, se assim nós formos, obviamente, de convidar para somar junto com esse projeto, com esse novo estágio que Maracanaú irá inaugurar, né? Você acredita também numa possível renovação também no quadro de vereadores? Tem nomes aí novos? Sem dúvida. Como você tem visualizado? Sem dúvida. Olha, na Assembleia Legislativa nós tivemos quase 50% de renovação. Isso é uma tendência a nível nacional, na Câmara, uma tendência nas assembleias, e acredito que ela vai obedecer também nas câmaras dos vereadores, né? Talvez não na mesma proporção, mas acredito que ela também haverá um aumento nessa renovação, uma proporção menor, mas acredito que haverá sim um aumento nessa renovação. E essa união, essa aliança fortaleceria se a galera que quer se chegar, né? Essa galera nova, de repente se filiar, se juntar a vocês, é uma possibilidade também de fortalecer os seus projetos e os projetos individuais. Pergunta até que eu tô fazendo aqui, porque já veio outras pessoas, né, conversar um pouco de política, né, sobre Maracanaú comigo, e que não tem lado, não tem ainda, querem ainda aprender política, e é até o que eu oriento. Alguns são jovens aí, assim, eu falo, cara, vai estudar política, velho, porque assim, não dá só pra você chegar amanhã e pôr seu nome lá e falar que você é candidato. Existe toda uma regra que precisa ser seguida. E como que você, quase libera aí um convite aí para essa nova liderança que está se levantando, né, e o que pode agregar, né, nesse projeto? Olha, eu acho que acima de tudo é você ter a vontade, mas dialogar e conversar com a população. E obviamente, paralelo a isso, você não pode deixar alheio
a vida partidária. Porque sem ela você não vai conseguir almejar os cargos públicos que irão fazer com que você efetivamente dê a sua contribuição na política. Porque se você almejar ter um cargo público para dar a sua contribuição e fazer a sua mudança que você imagina, você só vai conseguir se você se eleger vereador, para poder se eleger a prefeito, a deputado, enfim, até um conselheiro tutelar. Você vai precisar de ter esse diálogo, né, da política partidária. Então, procure um partido que você se identifique, procure uma liderança para lhe orientar, uma liderança política, que eu digo, nós estamos à disposição. Procure primeiro alguma liderança que você se identifique, se for do lado do governo, se for do lado da oposição, enfim, para que você comece a entender a vida partidária, para que você comece a marchar e, se assim almejar, a fazer as tentativas. Candidate-se a vereador, você, principalmente você jovem, levante essa bandeira, converse com os amigos, familiares, porque a política precisa de renovação, precisa de pessoas novas. E o povo quer votar em gente nova. E eu digo nova não é só de idade, não. É com pensamentos novos. Porque se continuar sempre com aqueles mesmos políticos, nós não vamos ter mudanças. E nós precisamos de mudanças. E tem que começar por nós mesmos. Bacana. Agora saindo um pouco da política aqui e voltando um pouco pro Julinho aí. A gente vê você na rede social, dançando um forrozinho ali nos seus momentos. Quem é o Julinho no dia a dia mesmo? Um cara comum aí. Como que você gosta de fazer? Suas distrações, como é que é isso aí? Família, né? Fala um pouco também aí de como é que é o Júlio fora da política. Olha, eu sou casado há 7 anos, né, com a Paula, minha esposa. Beijei pra ela. E tenho 2 filhos. Tenho o Júlio Neto, com 6 anos. Tenho a Maria Isabel, que tem 2 meses e meio, quase 3 meses, vai fazer agora. E eu sou muito realizado em termos de família, né? Graças a Deus, todos com saúde. E nos meus momentos, né, livres de lazer, eu gosto também de me divertir, dançar um forrozinho, é bom demais, né? Com o nordestino da gema, né? Da gema, você já deve ter aprendido, né, Edson? Um forrozinho. Pouquinho. Lá em São Paulo a gente já arriscava fazer umas aulas de dança, mas lá era muito sertanejo, né? Quando cheguei aqui, a mulher já. Não, Não aqui não é sertanejo no centro de universitário, tradições nordestinas, tu não ia dançar um forrozinho já lá, fui não? algumas vezes já, muito bom. E meu pai, tocador de sanfona. Meu pai, Ixi, tocador Maria. de sanfona, e de vez em quando a gente tinha que arriscar lá um passinho pra cá, pra lá. É Pronto. bom. Tá dando aula, homem. Pois é, e aí eu sempre gosto, né? Aprender aqui no Maracanã um forrozinho é bom demais. É. Aqui tem algum convívio assim? Joga um futebol com o pessoal aqui do Maracanã ainda? Tem Rapaz, alguma relação ainda com o pessoal daqui eu da sou perna região? de pau desde novinho. Então eu não arrisco mais jogar futebol, não, que agora eu só faço correr mesmo. Correr, fazer uma corridazinha. Fazer uma corridazinha e malhar de vez em quando pra manter Hoje em dia. o shape, né? Que diz. Bacana. Juninho, quero agradecer muito. Abrir um espaço aí para você deixar realmente um recado para essa minha audiência, sua audiência, que seja um canal aí que tenha contribuído para que essa mensagem sua, dessa mudança, possa alcançar novas pessoas, possa gerar reflexões. Eu acho que quando a gente se propõe a produzir conteúdo, não é para modificar pensamento de ninguém, mas para gerar uma reflexão e através da reflexão a pessoa poder mudar por conta própria. E assim como a gente abriu o espaço para você, estamos abertos a receber outros candidatos para bater esse papo, pré-candidatos, né? Para bater esse bate-papo, para conversar e apresentar para a população. Essa é a nossa audiência.
o que pode ser melhor para o município, o que pode ser melhor e que o melhor vença, que o melhor aconteça, né? E a gente consiga, né, entender também, sendo oposição ou não, da ideia que tiver lá. Eu acredito que a política tem que ser feita assim. Sou um cara muito saudável com a política. Não, nunca perdi amigo por causa de política. Não quero. Nem vai perder. E nem quero. Então, que essa energia que você me passou aqui, de que existe um respeito, existe uma relação e que apenas competem ali no momento, possa, né, invadir a todos e todos entendam essa importância. E o microfone está aberto aí para ti. Eu queria só agradecer, mas principalmente parabenizar o programa aí, o podcast, a atitude sua. Acho que é importante esse canal, essa sua atitude, né? Seu podcast já tem aí a sua audiência, né? Em vários formatos, temas, esporte, entretenimento, mas essa sua atitude de também abrir, possibilitar, dentro da sua audiência, conhecer também os pré-candidatos, os políticos, né, de Maracanaú, a nível também estadual, que nós temos atuação, é importante a gente conhecer esse outro lado, né, do político, um pouco da história, né, muitas pessoas nem conhecem, só vê político porque só se interessa às vezes pelos afazeres, né, tem muito problema, cuidar dos filhos, o trabalho, e às vezes só se interessa, às vezes, porque tem que é obrigado a votar, então tem que ir atrás de um candidato. E não é culpa das pessoas, é porque ela tem suas prioridades. Aí, essa oportunidade faz com que o político também chegue, né, nas pessoas. Então, parabenizar a sua atitude, né, nos colocar à disposição, e dizer que estamos juntos aí para debater. Mais na frente ela faça o debate político entre os candidatos. A pessoa esse formato. Opa! Estamos à disposição também. A ideia está lançada aí, ó. Quem sabe ano que vem a EDS possa, né, promover esse debate. Estamos à disposição também, de maneira sadia, né, até descontraída, porque nós trabalhamos assim, sem nenhum tipo de rancor, sempre de maneira propositiva. Suas redes sociais aí pra galera poder acompanhar. Julinho, o Instagram Julinho Deputado, o Facebook Júlio César Filho, né? Júlio César Filho. E tem Twitter, qual é o Twitter? Deputado Julinho, né? Twitter Deputado Julinho são as principais e lá tem os links para as demais redes. O TikTok, qual é o TikTok aí, pessoal? O homem tá em... Deputado Julinho. O homem tá em todas as redes sociais. Rapaz, bota essas minhas dancinhas no forró no TikTok lá, só o que tem. Bacana. Então é isso, gente. Encerramos aqui mais um podcast. Que vocês possam deixar comentários, perguntas aí. A gente vai tentar interagir ainda com esse canal aqui. Vamos fazer cortes para poder estar postando. E que a gente possa ter um feedback de você. Espero, né, ter feito as perguntas que foi enviado aí de uma maneira bem bacana. E é isso aí, gente. Agradecendo. Muito obrigado, Juninho. Valeu, irmão. Tamo junto.